eu quero pedir que todo mundo que tá me assistindo agora respire, tenha calma, procure um lugar confortável, porque nós podemos estar diante de um clássico instantâneo. Trata-se de nada mais, nada menos que Paulo Cogos reagindo ao já clássico debate Elias Jabbour e Renata Barreto, socialista versus capitalista. Será que Paulo Cogos será a primeira pessoa a ficar do lado da capitalista? Será que ele vai discordar da capitalista? O que nos aguarda esse glorioso react? Eu pagaria o preço que fosse pra poder assistir esse vídeo, mas ele tá de graça. Vamos ver se agora dá certo esta merda. Calma. Calma, meu amor. Ai, meu Deus do céu. Cara. Dessa internet. É a Anatel. É a Anatel. Os canal Ocidente em Fúria, Anatel. que é um react do debate entre o comunista desgraçado do Elias Jabbour e da liberaleca da Renata Barreto. Bom, até agora tá funcionando esta maldição dessa internet do inferno? Espero que sim. Bom, sem mais delongas, vamos pro react. Aqui... Ah lá, buscas. Ai, olha que ele tá pesquisando. Armas Paraguai, como trazer... Rap do Stalin. Melhor suco de milho. Debate Renata. Lola Antonova. E quem é Lola Antonova? Lola Antonova. Quem é Lola Antonova? Quem é Lola Antonova? Melhor suco de milho. Renata Barreto, Armas do Paraguai, como trazer? Ih, rapaz. Nem o mouse funciona. Sai, barra de pesquisa. Vamos lá. Ai, meu Deus. O Marx tem essa ideia de que a transição teria que primeiro haver um capitalismo e depois ir para um socialismo. E ele fala que o socialismo é a violação despótica do... Rap do Stalin, cara. O que é o rap do Stalin? Pera aí. Armas do Paraguai, como trazer... Que resultado que dá isso? Deixa eu ver. Não, pera lá. Armas do Paraguai. Como trazer... Trazer armas do Paraguai. Ih, tem mesmo, cara. Direito de propriedade, isso está no manifesto do Partido Comunista. Só um detalhe aqui. Eu estou fazendo este react do debate por partes, porque esse debate tem 3 horas e meia, eu não sei quem é que aguenta ver essa porcaria, que eu tive o desprazer de ver, então eu preciso de superchats para me dar alguma compensação pela insalubridade. Eu vou fazer hoje a parte 1. Graças a Deus o Vilela dividiu isso aqui em 15 blocos temáticos, então eu vou fazer 15 vídeos que eu vou monetizar e tomara que dê muito dinheiro para eu comprar um monte de arma. Vai. E tomara que você faça pra eu fazer react do teu react pra eu poder comprar bastante bisteca de porco. E aí, Heineken. Aquilo, e da ditadura do proletariado, e daí depois faria a transição para o comunismo, que ele não explicou corretamente. Então, se você tem essa cabeça marxista, como que você coloca isso dentro do que acontece na China? Porque a China não é consenso nem na direita nem na esquerda exatamente o que ela é. Então, tem alguns teóricos na direita que falam que o comunismo sim existe, que é como se fosse a China, que não é a teoria que eu concordo. Eu concordo que lá existe um capitalismo de Estado, que é um capitalismo ou uma iniciativa privada fortemente regulada pelo Estado. E nesses últimos 2 anos, principalmente depois da pandemia, isso começou a piorar muito. Então, o Estado hoje tem muito mais interferência na vida das pessoas e na economia principalmente, que é o que eu acompanho quando a gente fala de liberdade econômica, do que 2 anos atrás, mas sempre teve essa característica desde a liberação, desde a abertura comercial da China com o Deng Xiaoping, de pegar esses elementos do capitalismo, da iniciativa privada. Ó, é o seguinte, Calma. essa live é sobre economia, é react do debate econômico entre o Jabbour e a Barreto. Quem vier com putaria no chat e falar de qualquer outro tema vai tomar bloco, não importa quem seja, tá? Mas não tá pra peixe aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá, o meu chat é assim também, viu, Cogos? O meu chat é pior que o teu. Pode ficar... Vamos lá. E fazer uma forte regulação estatal.
Então, na minha visão como economista, isso não é comunismo, isso é um capitalismo de Estado nos moldes chineses, que é até quando eu vim aqui eu falei, a China é uma mistura bizarra de capitalismo com socialismo. Como que você, sendo marxista, como que você se coloca nessa? Porque você defende o modelo chinês, mas você não defende o modelo soviético, o que é? Bom, então você vê que a Renata Barreto já começou errando. E isso porque é a representante do lado da direita da força. Você vê como é que está a nossa situação no debate econômico aqui no Brasil. Tá grave. Tá feio, meu. Então, como é que ela vem dizer que não existe consenso de se a China é capitalista ou comunista? Isso é um absurdo. A China é objetivamente uma ditadura comunista de extrema esquerda. Inclusive, não existe liberdades individuais ali. Eu vi o caso de uma mulher que foi obrigada a abortar porque ela não tinha dinheiro para pagar a multa na época da política de filho único, que graças a Deus foi revogada, mas ainda tá cheio de violações de direitos humanos ali, típica de ditadura comunista. Agora, do ponto de vista econômico, como é que ela vem dizer que a China não é exatamente comunista, que é uma mistura de capitalismo, só porque existe algum grau de livre mercado? Em qualquer lugar existe algum grau de livre mercado, senão as pessoas morreriam objetivamente de fome. Isso é verdade. Se não for o livre mercado, acabou a comida. Acabou, nunca mais. Então não existe isso de, tem uma misturinha de capitalismo, então não se sabe se é capitalismo ou socialismo. O Ludwig von Mises cansou de explicar que isso não é um interruptor com duas opções, tá? Comunismo ligado ou comunismo desligado. Isso aqui é aquelas rodelinhas que vão aumentando gradativamente a luz ou apagando gradativamente a luz. A China é comunista. Boa. E a própria Constituição chinesa afirma, a China é uma república popular socialista, está na Constituição chinesa. Não adianta falar que ela mudou com o Deng Xiaoping, porque o Deng Xiaoping, apesar dele ser mais inteligente que o Mao Tse-tung, então ele sabia que deveria aumentar aí um pouco da participação da livre iniciativa, ele continua se valendo desse aumento da participação da livre iniciativa como uma ferramenta para o triunfo final do socialismo. Então, o próprio Deng Xiaoping, que fez algumas reformas liberalizantes ali, afirmava que a dicotomia entre planejamento e forças de mercado não define socialismo ou capitalismo. Ele está certo nisso. Senão qualquer empresa seria uma ditadura socialista porque ela planeja a sua política interna. Qualquer empresa privada faz isso. E sempre haverá algum grau de forças de mercado. Né? Você está lá no meio de uma ditadura comunista e vai comprar um pastel, as forças de mercado atuando, sua demanda íntima por pastel. Agora, os teóricos do socialismo chinês, do modelo chinês, seja o Xi Jinping, seja o Deng Xiaoping, seja o Jiang Zemin, que vai cunhar o termo de socialismo de mercado, economia de socialismo de mercado, tudo isso configura no pensamento chinês o primeiro estágio do socialismo, que seria o estágio de contar com as forças de mercado um pouco mais livres para desenvolver as forças produtivas. Ó, Paulinho. Então, você vê aqui que o Elias Jabbour não é especialista em China coisa nenhuma. Porque se ele fosse um especialista em China, ele veria que a ideia dos próprios socialistas chineses para desenvolver as forças produtivas na China é contar com as forças de mercado, né? Agora, o pensamento do Xi Jinping, que é uma doutrina econômica chamada Xi Jinping Thought, ele vai falar que são socialismo com características chinesas. Calma, mas você nem escutou o Elias falar? Já tá xingando ele? E que nada muda que, para ele, né? O capitalismo continua sendo contraditório e que, no final, as forças do socialismo vão ultrapassar. Caralho, a Renata conseguiu ser taxada pelo Paulo Cogos, hein? Vamos lá. MBL taxou ela, o Ícaro de Carvalho taxou ela, Paulo Cogos taxou ela. Só a galera da direita. Quem mais que vocês viram aí da direita, do direitaverso que taxou ela? Gente, é exatamente o que Elias fala. Pois é, mas não deixa o Elias falar, pô. Passar do capitalismo, essa é a ideia dele. Agora, se você vai falar que só porque tem algum componente de mercado já é capitalismo, você vai... O Nando Moura... Então que o Lenin era capitalista, porque ele implantou o comunismo de guerra na época da Guerra Civil e depois implementou a nova política econômica, que era o livre mercado sujeito ao controle do Estado, nas palavras do próprio Lenin. Então, quando você vem com esse papinho de liberal, não, eu não sou socialista, eu defendo o livre mercado, mas o Estado tem que regular. Parabéns, você é igualzinho o Lenin. Que bom. Né? Que bom. Se você defende o governo como regulador, você já é socialista. É isso que os liberais não entendem. E isso é o lado direito da força. Você imagina o Jabbour, né? Vamos continuar com essa desgraça. Vai, continua. É exatamente o que você Eu acho defende. primeiro que o... Vou começar aqui então, se dá certo. Olha que foi. Tinha timer, né? Primeiro que capitalismo de Estado é uma coisa meio estranha, vamos dizer assim, até porque o capitalismo ele é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal, o mercado, Jesus. as instituições são criações estatais. Então, Como que o capitalismo é uma criação? A moeda é uma criação estatal. Quer dizer, as pessoas faziam escambo igual umas retardadas, até que chegou um rei, um presidente, um primeiro-ministro, falou, pessoal, por que vocês não usam moeda?
Será que é isso que se passa na cabeça de um idólatra de político como o Jabbour? Essa teoria de que a moeda surgiu por um decreto estatal tem nome. Ela se chama chartalismo, ou charlatanismo, seria melhor. Foi criada por um socialista da escola histórica chamada George Knapp. E ela foi completamente refutada por Menger e por Mises, que mostraram que as pessoas passaram a utilizar certos bens como meio de troca devido às suas características físicas, devido à sua natureza, e não devido a um decreto estatal. Mas o cara acha que o Estado é Deus, né? João Vitor Arraes, final do mês fico pobre, toma R$2. Muito obrigado, João Vitor Arraes. O livre mercado que criou a moeda, exatamente, pô. Foi o livre mercado que criou a moeda, o dinheiro. Pô, que isso, pô. Ué, só você pegar, por exemplo, desde... Eu que tô pobre agora, comprei aquele headset lá por 600 bonuros. Pobre, rapaz. Fiquei pobre. E paguei à vista, porque o peixe enchei, era R$700. Aí eu falei, pô, chorei. O cara me vendeu por 600, desde que eu pagasse à vista. E é melhor pagar à vista mesmo, dica de finanças aqui. Porque quando você parcela, na verdade, você tá se enganando, né? Você tá incentivando um hábito de consumismo, quando era melhor pechinchar à vista. Vai, boa, vamos. boa, obrigado. Paulo, Cogos Rico, primo Cogos. Que começa com o Colômbia, por exemplo, que leva a lei dos secamentos. Né? E quem faz e quem leva a cabo essas inovações institucionais é o Estado. Né? Então, Não sempre, nem sempre. Não. Quem faz as inovações institucionais que dá cabo à lei dos secamentos e uma tipologia de propriedade privada que é típica da Inglaterra é o Estado inglês. Quer dizer, o sujeito não sabe nem o que é uma instituição. Ele nunca leu nem um institucionalista, sei lá, Douglas North, falando sobre instituições informais que surgem espontaneamente. Ele acha que se a instituição é feita pelo Estado. Olha as ideias. Paulo Gimo. Não existiria capitalismo na Inglaterra, por exemplo, sem a formação do Banco da Inglaterra. Não existiria, por exemplo, o capitalismo inglês. Não, então vamos por parte, que a lei de Brandolini está batendo muito forte aqui. A lei de Brandolini é aquela que diz que quando o cara fala 1 minuto de besteira, você precisa de 10 minutos para refutar as besteiras, né? Lei de Brandolini? Bom, para começar, enclosurements, os atos de cercamento na Inglaterra. O que demônios vindos do último lugar do inferno? Isso tem a ver com capitalismo, meu Deus do céu. Os cercamentos na Inglaterra, eles foram uma violação da propriedade privada. Capitalismo tem 2 pilares, que é trocas voluntárias e respeito à propriedade privada. É isso que eu defendo. Se você quiser me atacar, Jabbour, você vai ter que atacar esses 2 pilares. O sistema de enclosurements, vamos entender como ele funcionava. Para começar, nós temos... Cara, pera, volta aqui. Se você quiser me atacar, trocas voluntárias e respeito à propriedade privada. Você acredita em trocas voluntárias no capitalismo? Você não acredita nisso. Não acredita que isso existe de fato, né? Trocas voluntárias. Né? Vocês acreditam nisso? No capitalismo? Troca voluntária? Ah, gente... Não, Luiz, mas eu quero comprar. Tá bom. É isso que eu defendo. Se você quiser me atacar, Jabbour, você vai ter que atacar esses 2 pilares. O sistema de enclosurements, vamos entender como ele funcionava. Para começar, nós temos que voltar rapidamente a como funcionava o feudalismo inglês na Idade Média. Então existiam ali as terras senhoriais, né, os manors, e existia um sistema, uma instituição que surgiu espontaneamente. Mas isso aí o capitalismo é troca voluntária, é todo mundo o capitalismo é isso, né? Tudo é voluntário. Isso aí é que o Elias Jabbour, o próprio Jabbour aí, fala sobre o debate. Ele tem um termo que eu esqueci, agora me fugiu, só porque eu parafrasear ele. Mas assim, vamos tentar eu dizer. Que é aquele debate raso. Raso, o simples. Como é que ele fala? É o simples. Trata o complexo como simples. Não é assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus. No livre mercado, chamada Campo Aberto, Open Field. Eduardo Zardo, com a patente de coronel, mandou 50 bonoros. Muito obrigado. Bônus de insalubridade. Deus. Isso acabou sendo melhor previsto e regulado com um estatuto chamado Estatuto de Merton, em 1235, mas que não trouxe, de fato, avanços institucionais. O Paulo Cogos é meio que igual o Vila, né? Vocês conhecem o Vila, o Marco Antônio Vila? O Vila, esse programa assim, Vila, qual a tua cerveja favorita? Olha, a Ambev fundada em 1954, comandada pelo, então, João Paulo Chanemário, criada pela cevada que veio da Itália de 1947, que foi fundada pela primeira vez em 1948. É claro, né, em 1947 teve 2, por lado da Ambev, que teve 2 cevadas, que nos leva, então, à construção da escola, a primeira fábrica da escola, que fica em Pindamonhangabinha do Sul, no bairro tal, da Rua 44, e depois disso, pela primeira vez, ela foi engarrafada, coisa de
desde então a Ambev, que, claro, todo mundo sabe que no governo do João Goulart, aquela coisa e tal, etc e tal, e tal. E aí a Ambev trouxe a Brahma Chopp pela primeira vez na cidade de São Paulo, o Bar da Brahma, ali na Avenida Paulista, e etc e tal. E nós, ô Vila, qual que é a tua cerveja favorita? Não, porque calma, eu tô chegando lá, mas etc e tal, é da Caterna, né? Caralho, tipo assim, é 1 hora falando data, nomes, sabe? Pra falar, é a mesma coisa de Paulo Costa. Não, porque em 1947, não sei o que, livro, para de citar livro. Trouxe algum grau de certeza jurídica porque o Estatuto de Merton, Merton, nem existe que é Merton. de 1230 e pouco ali, Ninguém liga. no comecinho do século XIII, ele visava dar uma certa garantia jurídica para a preservação da propriedade privada, né? Uhum. E isso permitiu que houvesse alguns cercamentos que o Estatuto de Merton autorizou para transformar essas terras comuns do Open Field em terras exclusivas do senhor feudal, do manorial lord, para que elas pudessem ser contíguas geograficamente e assim aumentar a produtividade, desde que isso fosse feito respeitando os costumes da lei comum inglesa. Não entendi nada. Que ela escreve sobre os enclosements. Ela vai dizer que os camponeses, entendi nada, né, eles tinham um certo status social, menor que a nobreza, é claro, mas tinham um certo status social derivado da sua propriedade privada, ora bolas. E eles se transformam em proletários quando os cercamentos estatais acabam com a propriedade privada. Aí alguém vai falar, mas isso aumentou a eficiência. O próprio Arnold Toynbee, que é um outro historiador, vai falar, para de citar nome, irmão. Fala alguma coisa, fica citando data, nome. Tu é Wikipedia, pô. É o Charles Henriquepedia, mano. Fala com as tuas próprias ideias, vamos lá. Genesec Davis. Vamos lá. Transformação da dívida pública, uma arma política, por exemplo, ou seja, o Estado sempre teve presente no capitalismo. Ah, sim, ele falou também do Banco da Inglaterra. Banco da Inglaterra, Banco da Inglaterra. Quer dizer, o que o Banco da Inglaterra, que é uma instituição estatal de fraude monetária, de falsificação de moeda, completamente contrária ao regime monetário de livre mercado, o que isso tem a ver com o capitalismo? Ele vem falar que o capitalismo... Mas como é que é o... Viu? Como é que é o... Agora, pergunta séria, tá? Pergunta séria aí, caso tenha algum especialista aí no chat, pode me ajudar. O que é a moeda do livre mercado? Por exemplo, eu chego e falo assim, ó, tá vendo esse Juliette aqui? Ele vale R$1 milhão e eu quero comprar tua casa com esse Juliette. Não, se o Juliette vale 70 conto, não. Prove que vale 70 conto. Onde tá escrito que vale 70 conto? É isso? Cada um dá um preço? É assim? Vocês que são inteligentes, me expliquem. Tipo Bitcoin. O Bitcoin não existe, gente. Bitcoin é pixel. Aí já começou o terraplanismo econômico. Bitcoin é pixel. Compra pão, vai na padaria e fala, eu vou pagar no Bitcoin. As pessoas vão rir da tua cara, tá? Vai comprar fralda pro teu filho, Pampers, compra Pampers, outro não presta. Ah, me dá uma Pamper. Quanto é? 10 moedas do livre mercado. Fala, tem um Bitcoin aqui, ó. Você mostra no celular, fala assim, pô, o que eu vou fazer? É pixel. Você acabava... Gente, Bitcoin, presta atenção. Bitcoin não existe. Se acabar a bateria do teu celular, você não tem R$1 no teu bolso, tá? Ah, eu tenho 10 Bitcoin, tô rico. Meu amigo, se acabar a energia, acabou. Me paga. Eu chegar agora pra um cara, eu tenho 100 Bitcoin, eu sou milionário. Sou tal, comprei na baixa. Tá bom. Cortar teu Wi-Fi aqui, cortar teu plano de dados. Me dá um Bitcoin. Pô, mas não. Me dá um Bitcoin, você não é milionário? Compra uma Coca. Compra uma Coca. Pô, mas eu tô sem internet. Ah! Não consegue comprar uma Coca-Cola porque tá sem internet? Ah, então quer dizer que o teu Bitcoin é pixel? Sabe, os caras querem falar comigo. Eu sou formado na Unicu, eu sou um dos mais respeitados economistas do Brasil, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Vai lá na padaria, sem o celular. Faz o seguinte, sai de casa sem o celular e vê se você consegue comprar alguma coisa com essa bola de Bitcoin. O capitalismo surge com o Banco da Inglaterra, é isso que eu ouvi? Meu amigo, É isso, o Banco da Inglaterra... Quem é o Banco da Inglaterra? O Banco da Inglaterra, ele vai surgir em 1694. Por quê? Porque o rei inglês William III se meteu em altas aventuras ali
e acabou perdendo boa parte da sua marinha de guerra na batalha de Beach Head contra os franceses. Ele fica citando data, mano. Data, evento histórico. Ô, Paulo, pelo amor de Deus, cara. Então a frota inglesa foi massacrada e ele queria reconstruir essa frota. Só que não tinha crédito suficiente para o governo conseguir arrecadar os fundos para reconstruir a marinha britânica, né, a um juros pagável. Então o que ele fez? Ele fez a jogada do Banco da Inglaterra. Ele vai subsidiar os juros para ele mesmo à custa do pagador do imposto. Então ele criou uma instituição governamental com investidores privados, é verdade, mas isso não importa. Capitalismo é respeito à propriedade privada. Se você tem, sei lá, o Ike Batista no Odebrecht, não importa se ele é um agente privado ou não, você já está no socialismo, né? E foi o que ele fez. Ele conseguiu incorporar vários investidores para financiar esse projeto do Banco da Inglaterra, que era um... Meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus, o que você tá falando, cara? Vamos pra frente, vai. Você sabe que a analogia que eu faço é com mamão papaya, né? Então, como é que funciona as coisas? A pessoa vai lá e come um mamão papaya. Eu não O gosto. mamão papaya é o capitalismo. Que? Aí alguém vem com a brilhante ideia de adicionar merda ao mamão papaya. A merda é a presença do Estado. É o socialismo, a intervenção. Aí o cidadão passa mal e fala, olha, eu acho que nós passamos mal porque não tem merda suficiente, a culpa é do mamão papaya. Aí eles vão lá e colocam mais merda. Boa analogia, hein? Ele falou, não, é porque ainda não tem merda suficiente. E sempre vai ter algum grau de mamão papaya, porque se não tiver nenhum mamão papaya, você vai morrer de desnutrição. Então, mesmo com um monte de merda comunista, ainda vai ter um pouquinho de mamão papaya. Tá bom. Faz Então, sentido. Aí falou, porque ainda tem um pouco de capitalismo. Quer dizer, o cara não consegue nem assumir responsabilidade pela merda que ele tá defendendo. É a minha analogia do mamão papaya misturado com merda. Faz sentido. Real, mas o capitalismo não nasceu do Estado. O capitalismo nasceu de uma necessidade ao longo do tempo de uma evolução natural do comércio. Quando você fala de capitalismo, você precisa voltar para ver as relações comerciais desde os primórdios. Então, desde a Idade da Pedra, as pessoas começaram a fazer um escambo, sobrava um pouco de excedente. E o capitalismo ele aconteceu a partir do momento E isso era capitalismo? que existia tecnologia e conhecimento para as pessoas aplicarem a produção em massa. E aí Renata, não. O capitalismo não surgiu como uma necessidade do comércio. Ele é uma condição para existir comércio. Se não existe... Você sabe que o Kubrick, aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, é sobre o capitalismo, né? Quando o macaco lá, não é macaco, o cara lá, o osso, ele comprou no eBay. Sabe que ele pega, ele descobre o osso, que ele fica lá, toque, 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 toque. Comprou no eBay. E quem trouxe pro macaco? Quem trouxe pra ele? O monolito, que não era monolito. Era o entregador. Era o delivery. Delivery não, o Sedex lá. Civilidade, lei natural... Vocês têm que ter... Eu sou cinéfilo. Eu sou cinéfilo, rapaz. Sou formado na Unicu. Tá? Curso de cinema. Economista e cinéfilo. Não tem capitalismo. Então, o capitalismo ele é uma consequência do fato de que os homens possuem uma lei natural impressa no seu coração. Isso é São Paulo, tá? Isso é Bíblia. Como é que é? Não, pera. Como é que é? O fato de que os homens... Não tem capitalismo. Se não existe civilidade, lei natural, não tem capitalismo. Então, o capitalismo ele é uma consequência do fato de que os homens possuem uma lei natural impressa no seu coração. Isso é São Paulo, tá? Isso é... O capitalismo, ele é o resultado de um negócio natural que tem no coração do homem. Isso é São Paulo. É isso que é o capitalismo? É naturalzinha? a Bíblia. Ah, tá na Bíblia! Foi Deus que criou o Vocês capitalismo. têm que parar com essa mania de achar que capitalismo é uma solução para aumentar a eficiência das coisas, porque não é. Não? Se você tá falando em aumentar a eficiência das coisas, você já é um socialista desgraçado que não tem o menor apreço pela propriedade privada. Capitalismo é uma questão moral. Não é outra coisa senão uma questão moral. Então, por favor, vamos parar com esse discurso de o capitalismo é eficiente. Capitalismo, amor, tá na Bíblia. Lá em Efésios 47. Rural, começou isso na Inglaterra, Adam Smith começou a perceber isso e observar esses primeiros passos. E o fato de haver Estado, porque muita gente confunde e acha que liberalismo é não existir Estado, como se fosse um anarquismo, mas não é. Então o liberalismo ele entende que é preciso um papel do Estado, que ele tem papel crucial em alguns pontos. Servir de mau exemplo. Específicos, e aí também não tem consenso de que quais pontos são todos eles. Eu acho que são pontos pequenos, educação, segurança, saúde.
Quando ela falou, eu acho que são pontos pequenos, eu falei, o Estado tem que cuidar de CDs de axé, sei lá. Não, ela vai falar educação, saúde e segurança. Quer dizer, o Estado tem que controlar a sua mente, o seu corpo e o respeito à propriedade privada e a sua defesa. Quer dizer, o que você quer realmente fora do Estado, Renata? Né? A sua diferença em relação ao Jabur é uma diferença de quantitativa, não qualitativa. Sinto te informar. Né? Para fazer parcerias público-privadas, mas o ponto é, Mano, o capitalismo parceria ele foi uma público-privada. necessidade e ele veio da evolução natural do comércio. A presença do Estado, a formação de um Estado, ela é até posterior à ideia de você precisar fazer comércio com uma outra pessoa e conseguir encontrar uma outra tribo ou Isso uma ela outra acertou. família que fizesse coisas O que Estado você vem bem precisasse. depois. E aí essas trocas naturais começaram a acontecer. Isso ela acertou. Primeiro que esse, a partir do seu ponto de vista, o capitalismo tem desde o Neolítico, ou seja, o capitalismo, não, porque Essa resposta do Jabur foi muito boa. Nem antes do Neolítico. Tem desde do Jardim do Éden. Segundo o Paulo Cox, é desde o Jardim do Éden. Agora eu falo. Vamos lá. O capitalismo surge como evolução da técnica, ou seja, o que o Adam Smith percebe, por exemplo, é que surge uma divisão social do trabalho, né, como expressão do submento da técnica, ou seja, da tecnologia, ou seja, as pessoas confundem muito tecnologia com capitalismo, né, e a partir disso o processo de especialização. Né? Não, a lei de Brandolini bate forte quando é o Jabur falando. A Renata, você dá umas corrigidinhas, né? Agora, o Jabur, cada vez que ele abre a boca, é uma tragédia. Sim, o capitalismo existe desde o Neolítico. Porque desde o Neolítico existe propriedade privada. Esse é o ponto. O que o Hans Hoff... Ai, meu Deus, imagina os caras lá na caverna, né, no meio do mato. Essa pedra aqui é minha! Entra na minha caverna pra você ver se eu não te dou um tiro de 12. Poppa fala nos seus estudos sobre o declínio do homem, ele vai dizer que a propriedade privada é a alternativa de sobrevivência ao nomadismo, ninguém aguenta ficar se mudando de lugar, ou a guerra, o confronto físico que vai resultar em mortes. E a única alternativa para essas duas coisas é a propriedade privada. Ela vai surgir, sim, nos primórdios da história humana, né? Em priscas eras. Agora, ele vem falar que o capitalismo só vai surgir depois de Adam Smith, depois do Estado moderno, blá, blá, blá. E ele fala tanto em instituições. Me diz uma coisa, Jabur, como é que você explica os sistemas monetários na China antiga? Como é que você explica as instituições comerciais das civilizações fenícia, suméria? Como é que você explica as instituições bancárias na Roma antiga ou na Mesopotâmia? Se isso não é capitalismo, eu não sei o que é. Quer dizer, você não sabe nada, você não sabe história. O próprio Crísipo, que foi um filósofo estoico, ele vai falar na liberdade, né, na liberalidade, como uma dança das três graças que representavam a doação. Não dá pra assistir, cara. É ficar citando um monte de autor, cacete, cara. Recebimento e a troca. Não tinha nesta ciranda das três graças a ideia de um Estado confiscando a propriedade. Só tinha dar, receber e trocar. Tudo voluntário. Isso é estoicismo. Grécia e Roma. Isso é bem antes do Estado moderno. Então, eles tinham essa noção. Você que não tem, você que é um idólatra do Estado, que não consegue nem fazer uma leitura histórica, isso porque você é de uma escola historicista que é o marxismo. Quer dizer, vou te bater mais. Nossa, vou te bater mais. Não existiria nada disso, aí é uma opinião, não é nenhuma opinião particular, ou seja, tem economista no clássico que concorda comigo, principalmente os norte-americanos, que isso não existiria sem Estado. A divisão de trabalho. É impossível falar. Ai, Jesus. A divisão de trabalho não existiria sem Estado. Quer dizer, se não tiver um burocrata, um político, a mulher vai ser ao mesmo tempo prostituta, agricultora, combatente, construtora, filósofa e pescadora, e construtora de navios e economista, a mesma. Aí vai chegar um político e falar, me escuta, minha senhora, por que você não se dedica só à prostituição e à pesca e às... Ai, gente, sério, ele se esforça. Sua vizinha, ela vai ser guerreira e caçadora, sei lá. Ah, é, ó. Não tinha pensado nisso, tem que ser um... Não é possível. Cara, ele não consegue entender uma linha do que o Elias Jabor fala. A tria do Estado seja tão grande. Mesmo porque Adam Smith, ele está bem longe de ser o primeiro pensador a discutir a questão da divisão do trabalho. A divisão do trabalho já aparece nos textos de Platão, já aparece na República. Só que para Platão, a divisão de trabalho acabava sendo exposta extrinsecamente ao processo econômico. Adam Smith já vai desenvolver isso em relação a uma exigência intrínseca do processo de desenvolvimento econômico. Essa é a diferença entre Platão e Adam Smith. Mas
Você falar que a divisão de trabalho não existiria sem o Estado é de doer. E mesmo porque Adam Smith falava que a divisão de trabalho, ela melhora a produção econômica, isso é óbvio, e ela se dá na exata extensão da liberdade de manobra do mercado, que é limitada pelo Estado. Então, o Adam Smith, que você citou, dizia que o Estado, com as suas regulações, limita a extensão da divisão de trabalho. Ah. Quer dizer, você leu o Adam Smith, cara? Na boa. Não é possível aqui. Obrigado, Limãozinho. E vamos continuar. Vamos. Vai ler Adam Smith primeiro. Capitalismo sem Estado. Hoje, por exemplo, nós estamos assistindo a um evento nos Estados Unidos, por exemplo, em que o Biden ele tem duas opções. Ou ele coloca $1 trilhão na economia americana para jogar a fronteira do conhecimento para frente, para enfrentar a guerra tecnológica com a China, ou deixa a China atropelar os Estados Unidos. Né? Não. É brincadeira. Do mundo, o principal instrumento, por exemplo, de indução de ciência e tecnologia é compra governamental. E não existe livre comércio para isso. Não existe livre troca para isso. Eles não abrem, por exemplo, nós aqui, pega eu, o Lênin e o... Tá de brincadeira, xerife. Só tá de brincadeira, xerife. Só é um fanfarrão, xerife. Só um brincalhão, xerife. Você viu o que o sujeitinho acabou de dizer? Que? Ele acabou de dizer que para os Estados Unidos romper a fronteira de produção e de conhecimento tecnológico, o cheirador de cangote de menininha lá, o Biden, tem que injetar $100 trilhões na economia. 1 trilhão. Quer dizer, se o Estado não imprimir um monte de papel falso com tinta sem lastro, as pessoas simplesmente ficam paradas e não sabem o que fazer no campo da produção e da tecnologia. Nossa, mano, não é possível que ele não entende um... Ah, não, eu tô ficando com raiva já, porra. Não é possível, cara. Peguei... Eu também, pô. Eu não... Porra. Cara, ele não consegue entender. Será que ele fala de propósito? Tudo que o Jabor fala, ele interpreta freestyle total. Eu entrei pra rir, eu tô puto. Eu tô ficando puto também, pô. Acabou a graça. Tecnologia. É isso que ele falou. Ele nunca ouviu falar, por exemplo, em eficiência dinâmica das instituições. A eficiência dinâmica das instituições, que o grande economista Jesus Huerta de Soto muito bem explica, é a capacidade do capitalismo transcender o seu limite de produção atual através do desenvolvimento de novas instituições e de novas tecnologias, aumentando a fronteira de produção. Isso... Mas assim, meu Deus, vocês viram que não tem nada de realidade nisso. A verdade é isso. O Biden foi lá, deu coisa pra produzir, pra coisa. Meu Deus, mas não tem nada disso que ele tá falando. Não existe, cara. O capital... se dá através da poupança. Através da poupança de capital. Ele só sabe ficar citando o nome mesmo, cara. Que vai ser investida nesse processo. É o capitalismo gratiluz, é. De desenvolvimento. É o contrário da injeção de liquidez. Mas não é possível que o sujeito me diz uma coisa dessa. Não, o Estado nunca... E aí você vem falar, porque assim é a única forma que ele tem de alcançar a produtividade chinesa. Você sabe que hoje a maioria dos investidores, dos empresários, dos financistas, diz que a grande barreira para se fazer negócio na China não é nem a barreira política, mas é o fato de que a China está atrasada tecnologicamente? Sim. A China, ela até está reduzindo o gap tecnológico em relação ao Ocidente, porque o Ocidente está parando de se desenvolver por culpa desse tipo de política que se está defendendo, de expansão monetária, liquidez, welfare state, imposto. Mas ainda assim, existe no Ocidente, graças à cultura ocidental, Aristóteles, São Tomás de Aquino, a cultura de que a inovação se dá através da liberdade. Minha Nossa Senhora do Céu, cara. Minha Nossa Senhora do Céu, cara. Minha Nossa... Olha... Conseguiu, Paulo Cogos. Você conseguiu passar mais vergonha que a Barreto, viu? Conseguiu passar mais vergonha que a Barreto. Parabéns. Olha, eu achei que era difícil. Ó. Olha. Criatividade humana livre, tomando riscos, com mecanismos de lucro e prejuízo para ver se este espírito de inovação está se direcionando para alguma direção certa. Ao passo que a inovação na China é simplesmente para maximizar indicadores socialistas, prejudicando todo o resto da sociedade, mas não desenvolvendo nada novo qualitativamente, e sim aumentando quantitativamente algum indicador. Por isso que a China acaba não conseguindo acompanhar, ultrapassar o desenvolvimento tecnológico do Ocidente, ainda que reduza o gap. E se a China possui algum avanço tecnológico, é porque ela espionou e surrupiou tecnologia do Ocidente. Como? As regulações ocidentais
impedem que a indústria ocidental se desenvolva como deveria. E este gap é preenchido pela China porque ela tem capital para lidar com esse tipo de risco regulatório, já que o modelo de socialismo de mercado chinês resulta na enorme concentração de capital na mão de poucos players, que é o que o Jabbour fala que quer combater. Porque o capitalismo resulta em monopólios. Não, quem resultou em monopólio é o sistema socialista chinês. E é por isso que eles vêm aqui roubar nossa tecnologia e roubar nossos recursos estratégicos. A única defesa do Ocidente seria acabar com as regulações, porque o grande atrativo dos investimentos chineses é a ausência de lei trabalhista, dessas palhaçadas todas. Mas não, o que ele defende é injetar moeda. Vá se ferrar. Não é possível. O Rodrigo, o Renato, juntar aqui 100 milhões de dólares e vão tentar comprar a Amazon, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Eles vão deixar. Ou seja, essa conversa, essa ideologia de livre mercado, livre comércio... Você sabe que o antitrust nos Estados Unidos surgiu como uma forma de proteger os ricos, né? Um historiador... E quem são os ricos? Quem são os ricos, Paulo Cogos? Marxista, chamado Gabriel Coco, fala isso. Mas nem os marxistas você lê. São muitos outros países, não é? Ou seja... Nos Estados Unidos não tem livre comércio, então... Roberto Serran, muito obrigado aí. Melhor livro de economia, Barren Metal, do E.M. Jones. Não li esse. É o próximo da minha biblioteca. Muito obrigado aí pela dica. Livre comércio, com o que você está falando? O que existe é um monopólio. Mas o que existe é a formação de preço é um monopólio. Ou seja, uma coisa é você acreditar que existe formação de preço no mercado, ou seja, da oferta e procura. Legal. Mas essa não é a forma histórica dominante do capitalismo hoje. A forma histórica do capitalismo dominante hoje é a formação de preço e estrutura de oligopólio. E como que se formam os oligopólios e por quê? Não, os oligopólios... Eles são regulação do Estado. Não estou falando natural, nada é natural, né? Mas era a famosa lei da concentração e a centralização do capital. Vamos falar, por exemplo, quando surge a nada é natural. Vamos ver, vamos guardar essa frasezinha dele. Neoclássica, a visão marginalista econômica, que é a visão neoclássica no final do século passado, né? Que tenta retomar um capitalismo, uma visão de capitalismo, a partir da noção do equilíbrio geral, que surge com o Varra, por exemplo, em que é o seguinte: eles remontam o capitalismo da época de Adam Smith, que é o capitalismo da pequena e média empresa, disputando a preferência individual dos consumidores, até uma definição do pensamento neoclássico pode ser essa, segundo alguns, né? Só que já no final do século XIX é muito evidente o seguinte, que já tinha havido duas ondas do capitalismo, né? De concentração e centralização do capital. Então, no final do século XIX, quando surge essa teoria, as teorias neoclássicas, as teorias marginalistas, esse capitalismo de média e pequena empresa disputando a preferência individual dos consumidores, já deixou de existir. Olha só, aqui nós temos vários erros, começando com o erro de historiografia econômica. Porque marginalismo não tem nada a ver com neoclássico. A revolução marginalista no pensamento econômico, ela se manifesta em várias escolas, inclusive na escola austríaca. Se você citar mal um autor, eu vou parar. É um apanágio do pensamento. Se citar mal um autor ou livro, eu paro. De Walras. Eu vou parar. E quando ele cita Walras para tentar criticar o capitalismo como causador dos monopólios, ele está mirando a arma no próprio pé. Opa! Rubinho Miller, 100 euros, muito obrigado. Rubinho Miller. Abençoe você aí. E vamos emagrecer para da próxima vez, você não me chamar de gordão. Feliz ano novo aí. Então, olha só. A teoria neoclássica, que preconiza uma economia baseada no equilíbrio, ela parte da premissa de um sistema fechado, um circular flow, onde a economia vai atingir um equilíbrio a partir das trocas dos vários players. E com isso, que o Leon Walras causa no pensamento econômico... Chega, não quer mais, chega, não dá. Ah, não, pelo amor de Deus, não dá, chega, não dá, é muito chato. Meu pai, caramba, cara, o Elias Jabbour tá sendo bem direto e reto, mundo real, ele fica, teoria, não sei o quê, porque tem um livro, porque tem um autor, porque tem um livro, e o Elias ali, ó, não dá, muito chato, não dá. Não tanquei, chega!